né, numa visão que era ele que estava pregando aqui, porque Deus queria fazer o que ele fez conosco. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Não, vamos ler até a partir do versículo 1 ao 6, ou melhor, vamos ler do 1 ao 11, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1. Amém? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem tem uma tradução que a palavra não é ignorante? Quem tem aí? Uma tradução que a palavra não é ignorante. Ninguém? Tudo é ignorante? Ou seja, a Bíblia de todo mundo é ignorante? Hã? Muito bem. Desinformado na tradução do Leonácio. Não sejais desinformados. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, a diversidade de dons, diga comigo, diversidade de dons. Isso, e a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos repetir comigo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Quem tem uma tradução que não é ciência? Conhecimento, palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Muito bem. Veja que nós estamos estudando sobre o papel do Espírito Santo na vida do crente. Já faz algumas terças-feiras que estamos ministrando esse importantíssimo assunto para a nossa vida. É um assunto que hoje, de alguma forma, ele tem deixado de ser ministrado por muitos pastores em muitos lugares, para ministrar apenas a teologia da autoajuda, da prosperidade. Mas mostramos aqui por vários momentos e textos bíblicos que é impossível vivermos uma vida cristã de qualidade se não vivermos uma vida em sintonia, em harmonia, em comunhão com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Eu li aqui, repetidas vezes, nós lemos em algumas terças-feiras, que no versículo 3 do texto que lemos, que ninguém que tem o Espírito pode amaldiçoar a Jesus. Ninguém que tem o Espírito vai chamar Jesus de anátema, vai amaldiçoá-lo. Mas também lemos que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, ou seja, ninguém pode adorar a Jesus, glorificar a Jesus, bendizer a Jesus, se não for pelo Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que vêm na igreja, eles não glorificam a Deus, eles não exaltam a Deus, eles não adoram a Deus, porque ele pode até já ser crente, mas o Espírito de Deus está entristecido na vida desta pessoa, porque ele não precisa, eu quero dizer para você que você não precisa sentir para glorificar. Você não precisa sentir para glorificar. Se você tem o Espírito de Deus, é automático, você já vai fazer isso. Porque o Espírito, Jesus diz, quando ele vier, o Espírito Santo, ele ensinará, vos ensinará a me glorificar.
Então ninguém pode, é o próprio Paulo que vai dizer que ninguém pode adorar Jesus de verdade, prestar uma adoração de verdade, se não for pelo Espírito. E aí nós estudamos sobre, depois que ministramos nesta primeira terça-feira sobre este assunto do Espírito, quem é Ele, eu falando sobre Ele, a promessa que Jesus Cristo fez de enviar o Espírito. Aí nós estudamos sobre o fruto do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós. Nós provamos aqui, mostramos que Deus não nos deu o Espírito Santo para nos encher de emoção, mas Deus nos deu o Espírito Santo para formar o caráter de Cristo em nós. Não adianta eu dizer que sou crente, mas ser um mau caráter, um mau caráter, mal pagador, um mau crente aí fora. O Espírito Santo de Deus foi dado a nós para formar o caráter de Cristo em nós. É claro que todo culto, toda adoração tem que ter emoção. Uma pessoa sem emoção é uma pessoa seca, sem vida, sem expressão. Toda adoração tem que ter emoção, equilibrada, mas tem que ter, tem que ter emoção, tem que ter ação. Mas o Espírito não foi nos dado para nos emocionar, porque essa já é uma característica da alma. As emoções já estão em nós. Ele foi nos dado para formar o caráter de Cristo em nós. E o caráter de Cristo em nós é manifestado através do fruto do Espírito, que são 9 características que se manifestam na vida de quem tem o Espírito. Depois nós estudamos, depois que o Espírito de Deus forma em nós o fruto, estudamos que Deus deu à igreja, conforme está lá em Efésios 4, a partir do versículo 10, deu dons ministeriais, deu ministérios à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa de ministérios. Deus levantou, tirou pessoas, homens, mulheres, do meio da igreja, levantou do corpo da igreja, para colocá-los e usá-los nos dons de ministérios, nos dons ministeriais, que são vários, mas 5 são os principais dons, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses são 5 principais dons de ministério. Se você prestou atenção no texto que lemos, no versículo 5 diz: há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Então não tem na igreja só 5 dons de ministérios, não, mas estes são os principais. Paulo vai falar lá em Romanos de outros dons de ministérios. Também ele vai falar em outra passagem de Coríntios sobre outros dons de ministérios que são dados ao corpo de Cristo. Mas esses 5 que nós estudamos são os 5 principais dons de ministérios que Deus dá à igreja, certo? Para a edificação do corpo de Cristo, para que nós aprendamos, cresçamos, não sejamos mais meninos levados por todo o vento de doutrina. Falei aqui na terça-feira passada, na anterior que ministramos, que uma igreja que não tem esses 5 dons de ministério é uma igreja ela é uma igreja defeituosa, ela tem um defeito no seu corpo. A igreja precisa ter o apóstolo, que é o plantador de igreja. Por exemplo, você prestou atenção na primeira leitura que eu fiz, quando Paulo vai dizer assim: eu plantei e Apolo fez o quê? Regou. O que Paulo quer dizer quando diz eu plantei? Paulo era um apóstolo, era um plantador de igreja, era um fundador de igreja. Apolo não era fundador de igreja. Apolo o ministério de Apolo era edificar a igreja. Então ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então o que ele está falando ali? Que o ministério dele era de plantadores de igreja. Por isso que Paulo, você não vai ver Paulo ficando muito tempo em um mesmo lugar. Só teve 2 lugares onde Paulo ficou muito tempo. Foi em Éfeso e em Corinto. Ficou 2 anos e pouco em Éfeso e depois em Corinto. Os 2 lugares onde Paulo passou mais tempo no seu ministério. Mas na grande maioria do ministério de Paulo, Paulo passava, fundava uma igreja, estabelecia presbíteros e depois ele viajava para outra região e aí ele plantava igrejas. É por isso que ele diz: eu plantei, eu coloquei o fundamento e outros estão edificando sobre ele. Quem são os outros?
os outros ministérios que foram se desenvolvendo na igreja. Então, o ministério plantar a igreja, e o ministério de Apolo era regar, ou seja, de cuidar de uma igreja já implantada, já fundada por Paulo. Então, toda a igreja precisa ter esses 5 dons de ministério. Se falta um destes, esta igreja é uma igreja defeituosa. Ela não é uma igreja completa, ela não é uma igreja perfeita. E nós estudamos, só resumindo aqui para entrar nos dons, que esses dons de ministérios são dados para que ministremos uns aos outros. Primeiro ministremos ao Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, até comer, tudo que vós fazem, quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa. O pastor Moisés pregou aqui, que até quando você está trabalhando no seu trabalho, para um patrão ímpio, o seu trabalho tem que ser uma adoração a Deus. Você tem que fazer bem feito, porque o que você quer, tudo que vocês estão fazendo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, Deus está sendo glorificado através da vida do crente, não é só quando o crente está no culto. Então, ministramos ao Senhor, ministramos uns aos outros e ministramos ao mundo. Então, nós somos incluídos no corpo de Cristo, porque todo crente, irmão, tem um ministério. Não estou falando aqui agora só dos 5 ministérios, que aqui já são ministérios específicos, que Deus tira da igreja e dá. Deus dá, chama alguém para ser plantador de igreja, outro para ser profeta. Nem todo mundo é profeta na igreja, nem todo mundo é evangelista. Os dons de ministérios não é dado a todo mundo. Agora, todo mundo é chamado para ministrar ao corpo. Então, todo crente tem um ministério no corpo de Cristo. É chamado para ministrar ao corpo de Cristo. Então, nós somos chamados para adorar em espírito e em verdade, vigiar, orar, interceder, lutar as batalhas espirituais, estudar as Escrituras, crescer no caráter de Cristo, exercitar os dons do Espírito, ouvir a voz do Senhor, servir aos santos e testemunhar aos incrédulos. Então, agora nós vamos falar sobre os dons espirituais, que nós precisamos ter um ministério, ou somos chamados para ministrar ao corpo. Mas imagine que você fosse chamado para uma batalha, para uma guerra. O seu governo te convocasse para você ser um soldado numa batalha, numa guerra. E aí você comparecesse no quartel, e quando você compareceu no quartel, o seu general ou o seu capitão vai dizer assim: vamos para a batalha. Do jeito que você se apresentou, com a roupa que você foi. Mas como assim? Sem nada? Sem arma, sem armadura, sem ferramenta, como assim eu vou para a guerra? Como diz no Nordeste, com as mãos abanando? É muito incoerente sermos convocados para uma batalha, para uma guerra. Quer queira que não, você queira ou não, você saiba ou não, você entenda ou não, se você é crente ou não, você está envolvido numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Quem tem consciência disso, o crente que tem consciência disso, sabe que está guerreando as guerras do Senhor. Agora, como somos enviados de qualquer maneira, de qualquer jeito, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de armas com as quais lutaremos as batalhas do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: as armas da nossa milícia. Milícia ali é uma tradução para a palavra exército. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, demônios, governo, principados, potestades não são vencidos com tanque de guerra. Você pode explodir uma bomba nuclear, mas não vence demônio. Você pode ter uma conta bancária gorda, dinheiro não vence Satanás. Você pode ter diplomas acadêmicos, mas seu diploma não expulsa o diabo. Eu já contei aqui para vocês, né, na caminhada aí da vida, fizemos vários cursos, muitos cursos. E aí um dia eu estava aqui orando comigo mesmo, sozinho no meu horário. Falei: rapaz, eu vou colocar meus diplomas lá na parede. Quando o povo chegar no gabinete, vai ver lá. Aí Deus me perguntou assim:
Quantos demônios você já expulsou com esse negócio aí? Sério, Deus falou comigo mesmo. Eu falei, nenhum, Senhor. Ele disse, então para de ser besta, meu filho. O que expulsa demônio é o nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus, né? Aí larguei para lá, está tudo intocado lá dentro de casa no envelope. Porque realmente é uma bobagem. Às vezes a pessoa quer mostrar para os outros uma coisa que, entendeu? E no mundo espiritual essas coisas aí não tem valor, irmão. Não tem valor. Quando os filhos de Cefa foram expulsar um demônio, né? Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios bateram naquele povo lá, deram uma pisa, rasgaram ele. Disse, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eles não tinham poder e nem tinham autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. Entende isso? Então veja que Jesus, Ele nos chamou e nós precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo para fazer o que Deus nos chamou para fazer. É por isso que Jesus não vai permitir os discípulos saírem para pregar sem que antes eles recebam esse revestimento de poder. Sabe por que a igreja brasileira, irmão, tem aí, vai sair agora, recentemente, vai sair o resultado do censo 2022, nós vamos saber agora o número de evangélicos no Brasil, mas já se antecipando, porque já tinha um número muito enorme, muito grande em 2010, que foi o último censo. Por que uma igreja tão grande como a igreja evangélica brasileira não consegue ganhar a nação brasileira para Jesus? Porque na verdade, esta igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando só Assembleia de Deus, estou falando igreja evangélica que prega a Bíblia. Essa igreja está faltando poder de Deus, está faltando autoridade, que muitos crentes mais antigos que sabem, que antigamente existia uma igreja mais pobre, mais simples, com membros que não sabiam nem ler, nem falar direito, mas eram cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai dizer para eles, vocês fiquem aqui até, será agora? Não, vocês fiquem em Jerusalém, esperando a promessa de meu Pai, até que vocês do alto recebam virtude, vocês recebam poder, para pregar a minha palavra, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Você pode ver que aí há várias conjunções ligando, né? É simultâneo, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ao mesmo tempo que eu prego o evangelho em Jerusalém, eu também prego na Judeia, Samaria e os confins da terra. Então Jesus não permitiu que os seus apóstolos, os seus discípulos fossem pregar sem que antes eles recebessem esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade, que é claro que esse revestimento de autoridade vem acompanhado com os dons do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos nesta noite, eu fiz questão de pedir aos irmãos que leiam justamente para frisar que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Existe um propósito e existe uma utilidade no dom que Deus dá ao crente, ao membro de uma igreja, para que este dom seja usado em benefício do corpo de Cristo, para o que for útil. Existe uma utilidade e existe um propósito no dom que o Espírito de Deus distribui a cada um. Então nós colocamos aqui, os dons espirituais possibilitam ao cristão tornar-se mais semelhante a Jesus em pensamentos, palavras e obras. Não tem coisa pior, irmão, do que uma pessoa fazer uma obra para Deus, mas sem poder, sem unção de Deus na vida, né? Irmão, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, comer gordura faz bem? Faz ou não? Não. Pelo menos é o que diz aí a ciência, né? Comer gordura não faz bem. Então o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão fazendo caminhada, estão indo para a academia, estão andando para emagrecer, papai, e assim por diante. Mas no mundo espiritual, gordura faz bem. Você sabia disso? Está escrito lá no livro do profeta Isaías: e o jugo será quebrado pelo poder da unção. Você sabe o que significa a palavra unção
no original hebraico? Gordura. A palavra unção, no original hebraico, significa gordura. O que o texto quer dizer? Você tem alguma coisa que está prendendo você no seu pescoço. E você está, vou dar um exemplo, você está magrinho. Vestiu uma camisa, está frouxinha. Frouxa é lá no Nordeste, aqui eu não sei como é que chama? Está largo. Mas aí você vai comendo e você vai pegando o corpo. O que vai acontecer? Daqui a pouco o colarinho não abotoa, né? E se abotoar, e de repente você tiver um pouquinho mais cheinho, se estourar, dá até um acidente com o irmão, na cabeça do irmão. Estou só dando um exemplo simplista aqui para você entender que no mundo espiritual, quanto mais cheio de gordura, você mais cheio de unção, mais cheio da autoridade, do poder, e mais capaz de se tornar semelhante a Jesus em pensamentos, ou seja, ter a mente de Cristo, em palavras e obras. A palavra dom, ela vem de uma palavra grega chamada charisma, e significa um dom pela graça. Não se trata aqui de mera capacidade de dotes naturais de alguém, as quais tenham sido aperfeiçoados pela operação do Espírito Santo. Tem uma linha de pensamento teológico que ensina que uma pessoa tem uma determinada capacidade na igreja porque ele já tinha aquela capacidade, e quando ele veio para a igreja, o Espírito Santo aperfeiçoou aquela capacidade que a pessoa tinha para poder fazer o que ela está fazendo. Não, irmão. O dom é exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Você pode ser a pessoa mais inteligente dessa igreja, ter o QI lá em cima, lá no teto. Espiritualmente falando, para o mundo espiritual, ele vai se ver, é claro, você vai usar até um determinado limite, mas para o mundo espiritual, dom do Espírito não é uma capacidade, a capacitação de um dote natural que você já tinha, mas é um dom dado pela graça. Você não tinha, mas o Espírito vai dizer: a partir de hoje eu quero dar ao Sérgio o dom da cura, e aonde ele orar e pôr a mão, as pessoas serão curadas, porque darei a ele o dom da graça da cura. Não é dele, é do Espírito, em benefício daquele que vai receber o milagre. Entende isso? Não se trata de merecimento. Um dia eu estava orando a Deus aqui no púlpito: Senhor, eu quero que o Senhor me use com um dom tal, com um dom tal. Aí Deus disse: você está orando errado. Abra a Bíblia. Aí abri a Bíblia em 1 Coríntios 12 e li o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, operando essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como Ele quer, não é como eu quero. Você pode até pedir, você pode até querer, mas é como Ele quer, não é como eu quero. Realmente biblicamente eu estava orando errado, porque se às vezes a pessoa está orando a Deus pedindo um dom, talvez possa ser que Deus tenha colocado um desejo naquele coração, mas também possa ser que a pessoa está orando a Deus pedindo um determinado dom, porque Ele quer status com o dom. Aquele dom vai dar a ele uma certa posição na igreja, um certo status na igreja. Aí ele quer egoisticamente que Deus lhe dê este dom. Como o Espírito de Deus é Deus, Ele vai repartir como Ele quer a cada um, não para o seu status, mas para o que for útil ao corpo de Cristo. Então aqui não se trata de merecimento, mas da manifestação de um milagre. Todos os dons são para a edificação da igreja. Todos os dons. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3 e 5, depois o 12 e o 16. 1 Coríntios capítulo 14, você já pode ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai ficar entre o capítulo 12 e 14. No capítulo 14, versículo 3, vai dizer assim, ó: mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O
Quem tem aí uma tradução que não é a palavra exortação? Coragem. Porque tem pessoas que acham que exortação, rapaz, a pessoa vai para o culto e diz assim: como foi o culto? O culto hoje foi só exortação. O que ele quer dizer? Não, que foi só paulada o culto. É a pessoa que fala isso não sabe o que é exortação. Porque exortar é encorajar. Exortação é o Ismael está desanimado e eu chegar para ele: não, meu irmão, você vai conseguir. Não, mas eu não tenho força. Então coloque seu ombro aqui, seu braço debaixo do meu ombro, que eu vou te ajudar a você caminhar um pouco, até você conseguir caminhar sozinho. Isso é exortar. Você vai, você consegue. Exortação é isso, é encorajamento. Aí tem pessoa antigamente na nossa linguagem, exortar era pregar duro. Não é não, é falta de conhecimento. Exortar é animar a pessoa. Então aqui está dizendo que o dom da profecia é para edificar. É porque tem umas profecias aí, irmão, que não é para edificar não. Tem umas profecias que é mais para destruir. Tem uma irmã por aí, ela ainda congrega conosco, de vez em quando inventa dar umas profecias, é só treva, irmão. Uma vez ela me chamou aqui no banco: pastor, é o seguinte, o que foi? Seu filho vai morrer. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder, eu te conheço, Satanás. E faz uns 7 anos, está vivo até hoje, já passou, minha irmã Lina, fique tranquila. A irmã Lina ficou ali, foi agora não, foi muitos anos nem. Aí depois eu fiquei sabendo de umas profecias que essa irmã entregou para as outras, para um povo aí dentro da igreja. Meu irmão, só treva. Eu fico sabendo que Deus masoquista é este. Né, pessoal? Deus chegou um profeta: você vai morrer. Tudo bem, não é regra geral, né? Mandou para o rei Ezequias, mas imagina, né? A profecia é para edificar, para encorajar e para consolação. É para isso que serve o dom do Espírito. É por isso que existe muita gente, irmão. Por isso vocês têm que vir aprender isso aqui, ó, que nós estamos ensinando hoje, né? Então, para edificação, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Vamos continuar. Ó, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora versículo 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais. É pecado desejar dom espiritual, irmão? Não. O que nós lemos lá no capítulo 1 do versículo 12? Irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Aí o irmão falou: como é, irmão, a sua tradução? Sem conhecimento, porque a palavra ignorante na Bíblia é falta de conhecimento. O que eu falei? Quem não veio ao congresso desse final de semana, quem não congregou, não aprendeu, não viu o que o pastor Moisés pregou, vai fazer o que ele ensinou? Por quê? Porque é ignorante, ficou ignorante ao que foi ensinado. Então ignorância não é brutalidade. No nosso português, já ensinei isso aqui, no nosso português, quando alguém é bruto, fala: fulano de tal é ignorante. Não vai lá não, que ele é ignorante. Não, ignorância é falta de conhecimento. É por isso que Deus diz: o meu povo perece, porque lhe faltou, pereceu. Perece não, pereceu. O verbo já está no passado. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Porque conhecimento é falta de conhecimento é ignorância. E Paulo está dizendo: irmãos, igreja, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, conheçam, saibam, tenham entendimento, tenham conhecimento acerca dos dons. É o que ele está falando. Então veja, aqui no versículo de número 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar. O que é sobejar? O que é sobejar, irmão? É comer até ficar farto. Você entende isso? Sobejar, né, irmão? É comer, eu não dou conta mais não, sobrou no prato. Isso é sobejar. Irmão, se nós formos olhar para esse texto aqui, nós estamos pecando até. Porque às vezes a pessoa ora para Deus batizar ele no Espírito Santo, jejuma, consagra,
Quando Deus batiza, ele para. Ele não busca mais, ele não aperfeiçoa, ele não busca os dons do Espírito para ministrar ao corpo. Tem pessoas que não estão buscando mais nem o batismo no Espírito Santo, quanto mais os dons. Mas olha, Paulo está falando aqui que nós precisamos sobejar neles para a edificação da igreja. O que Paulo está querendo dizer em outras palavras? Quanto mais manifestação dos dons dentro de uma igreja, mais poderosa é esta igreja para fazer a obra de Deus na terra. Tem gente, me perdoa a sinceridade, irmão, porque eu não estou pregando em congresso, eu sou pastor de igreja, e eu tenho que ensinar a igreja. Tem pessoas que sobejam na murmuração, sobeja na inveja, no ciúme, nos desejos carnais, nas brigas, nas dissensão. Mas tinha que sobejar nos dons do Espírito Santo de Deus. Sobeja nas fofocas, nos mexericos, nos disse-me-disse, nas confusão. Mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos desejar e sobejar, ou seja, ter com abundância os dons do Espírito. Vamos lá, versículo 16, diz assim, ó: de outra maneira, se tu bendisseres, estou lendo 16, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, a palavra Espírito aí está com letra minúscula, então é o Espírito de quem? Nosso, do homem. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? O que Paulo está falando aqui nessa questão de bendizer, ou de adorar, de cultuar no Espírito? Né? Às vezes a pessoa assim, eu vi ali você de joelho, mas você não estava orando. Não, estava orando em silêncio. O que é orar em silêncio? O que é orar em silêncio? É orar em Espírito. Só que quando você, Paulo está dizendo aqui, quando é, vou dar um ensinamento aqui rapidinho para vocês, para nós passar adiante. Quando é que eu devo orar em silêncio? Quando é que eu devo orar em silêncio? Quando é? É quando eu vou fazer meu devocional com Deus. Jesus diz lá em Mateus: tu quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, quando eu venho para a igreja, a minha oração não pode ser em silêncio. A minha oração tem que ser coletiva, audível. Por quê? Porque Paulo está dizendo, se você, por exemplo, o Sérgio está passando por um problema, uma necessidade, ou ele está intercedendo pela igreja, mas ele está orando em silêncio. Aí o Flávio está do lado dele orando também. Ele está ouvindo o Sérgio orar? Não está. Ele está ouvindo a intercessão do Sérgio? Ele não está. Então, se ele não está ouvindo, ele não pode dizer amém, Senhor. O que significa amém? Assim seja. Eu concordo que assim seja, Senhor. Paulo está dizendo, se eu oro em espírito e o meu irmão não ouve eu orar, como aquele que está comigo vai dizer amém, Jesus? Eu concordo com a oração do meu irmão, que o Senhor faça um milagre na vida dele. Como? Se ele não sabe o que eu estou orando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando isso. Hoje as pessoas vêm para a igreja, elas dobram o joelho, fica meia hora pensando nas contas, no WhatsApp, Eu já contei aqui, quem é crente mais antigo sabe disso. Quando a gente vinha para o culto, primeira hora do culto era de joelho. Tinha igreja que tinha um culto de oração na semana, era culto só de oração. Quando você chegava na esquina do quarteirão, você já ouvia o barulho dos crentes orando. Quando você chegava, irmão, não precisavam mover, Deus já tinha movido, Deus já tinha batizado gente no Espírito Santo. Era assim. Quem é crente mais antigo sabe disso, né? Por quê? Porque tinha fervor espiritual. Mas vamos lá, que eu ainda tenho que falar dos dons. Veja bem, quando os dons operam, manifestam-se para edificação, exortação e consolação. Os dons manifestam a presença de Deus na igreja, a qual traz abundância de alegria. 14, 25 vai dizer assim, ó, capítulo 14, versículo 25,
diz assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando a presença de Deus, os dons de Deus se manifestam dentro da igreja, de verdade, o dom do Espírito se manifesta, é evidente a presença dele, evidente. E quando ele se manifesta, o tanto o descrente como o crente diz: verdadeiramente Deus está aqui neste lugar. Um dia, irmão, terminou o culto aqui num culto de terça-feira, culto de quinta-feira, culto da vitória. Terminou o culto, eu desci, um irmão veio me abordar aqui: pastor, eu vim para o culto hoje, uma tribulação tremenda na minha vida, eu precisava conversar com o senhor. Mas quando eu cheguei, o senhor já estava de joelhos orando. E eu quero dizer para o senhor que eu não preciso conversar mais nada com o senhor, porque tudo o que eu precisava ouvir, o senhor falou quando estava de joelhos orando. Esses dias eu estava pregando numa quinta-feira aqui, e pregando aqui, e estava acontecendo um negócio lá fora da igreja. E eu estava pregando e de repente eu comecei a falar na mensagem: você que diz que não serve mais para nada, que sua vida não serve mais para nada, que não dá. Eu não sabia, irmão. Quando terminou o culto, a Liduína me chamou lá em casa e disse: Arnaldo, você sabia que lá fora, quando você estava pregando, nós estávamos conversando com uma pessoa que estava atribulada da vida, que ele já tinha desistido de tudo, e dizendo que a vida dela não servia mais para nada. Na hora que nós terminamos de falar que ela entrou na igreja, você começou a falar aquilo. O que é isso? São os segredos do coração revelados. Às vezes, sem a pessoa saber ou conhecendo, mas o Espírito de Deus conhece a necessidade de cada pessoa que entra dentro da igreja. E nenhum pregador, ou pastor, ou pregador, vai preparar uma mensagem pensando numa pessoa. Mas Deus que revela a mensagem, sabe qual é a pessoa que vai estar ao culto naquela noite, e vai colocar as palavras na boca do testemunho, do pregador, da mensagem, para revelar os segredos do coração. E aí ela vai dizer: Deus verdadeiramente está aqui, porque Ele falou comigo e eu ouvi a voz de Deus. Entende isso, irmão? Os dons manifestam a presença de Deus na igreja e traz abundância da alegria. Muito bem. Então, voltando aqui para o capítulo 12, eu vou só ler porque acredito que é uma doutrina que os irmãos já conhecem. Nós estudamos isso na escola bíblica dominical a vida toda. Nós temos aqui citados por Paulo 9 dons do Espírito Santo. 9 dons do Espírito Santo. Que é, vou repetir com os irmãos. Diz aqui: palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, se você contar, você vai descobrir que aqui tem 9 dons do Espírito. Irmão, é perfeito a Bíblia Sagrada. Se você pegar o fruto do Espírito, você vai ver que ele tem 9 características. Se você pegar os dons do Espírito, você vai descobrir que são 9 dons. Eu já contei aqui para vocês, preguei não faz muito tempo, talvez muitos de vocês não lembrem, sobre o candelabro. O candelabro, que é aquela lâmpada que usa lá em Israel, né? Ela tem 7 hastes, uma principal, 7 hastes, uma principal com uma vasilha em cima, 3 de um lado e 3 do outro. 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Na haste principal é a tipologia de Cristo, é Cristo que sustenta todas as coisas. Mas em cada haste, 3 de um lado, 3 do outro, em cada uma das hastes tem 3 gomos de romã. 3, cada haste, 3 de um lado e 3 do outro. Só que cada haste tem 3 gomos, tem uma semente, uma flor se abrindo, e em cima, aonde tem o pavio, a romã aberta. 3 de um lado e 3 do outro. Se você pegar cada haste, pegar 3 simbologia do fruto, vai dar 9 de um lado e 9 do outro, simbolizando o fruto e simbolizando os dons do Espírito Santo. Tudo que está na Bíblia é perfeito. Entende isso? Agora,
eu li aqui de acordo com o que está na Bíblia, mas teologicamente, eu vou falar teologicamente, como eu falei do fruto. Teologicamente, os dons do Espírito se dividem em 3 grupos. Assim como o fruto do Espírito tem 3 características que se dividem em 3 grupos, os dons teologicamente, não de acordo com o que está na Bíblia, a sequência que o Espírito de Deus deu a Paulo aqui, mas teologicamente, os dons do Espírito se subdividem em 3 grupos distintos. Diga comigo: dons de revelação, dons verbais e dons de poder. Muito bem. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência e dom de discernimento de espíritos. Então são chamados na teologia de dons de revelação. Porque o que é a palavra da sabedoria? Vou dar um exemplo rápido de cada um para nós orarmos. A palavra da sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo Deus dá ao crente para resolver ou responder perguntas ou resolver problemas que são insolúveis na capacidade humana. A sabedoria humana não tem capacidade de resolver. É a palavra da sabedoria. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus está com os discípulos e chega alguém para ele e pergunta: mestre, é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus estava sendo colocado em uma cilada ali. O texto vai dizer que ele já tinha sido testado e agora os herodianos chegaram para provar, para testar Jesus. Para Jesus responder esta pergunta de forma que pudesse atender todas as classes que estavam questionando e tentando pegar numa cilada, ele precisava manifestar a palavra da sabedoria. Então, claro que o Espírito de Deus deu a ele, porque, irmão, Jesus era Deus e homem, mas Jesus, quando estava na terra, ele estava trabalhando e operando como homem, um homem perfeito. Jesus é o tipo de homem que Deus queria que nós fôssemos, cheios do poder de Deus como ele era. É por isso que ele mesmo vai dizer: olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Me mostre aí nos evangelhos, me mostre no evangelho, apesar de não estar escrito, e João falou que o que Jesus fez e o que Jesus falou, se fosse se escrever, os livros não caberiam no mundo. Mas não tem na Bíblia que Jesus passava e a sombra dele curava. Tem? Mas a sombra de Pedro curava. Pedro tinha tanta unção na vida que tinha unção até na sombra. A Bíblia diz que as multidões concorriam, e aonde Pedro passava, que a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Está na Bíblia isso. Entendeu? Então veja bem, Jesus então ali manifestou-se em Cristo a palavra da sabedoria. Jesus perguntou: trazei-me uma moeda. Por quê? Porque se Jesus tivesse, o que eles queriam fazer? Se Jesus tivesse dito assim: é lícito pagar tributo a César, os judeus que queriam apanhar Jesus em uma falha ia falar: você é traidor, você concorda com o domínio romano, então você é traidor, é digno de morte. Se Jesus tivesse dito: não é lícito pagar tributo a César, aí eles iam dizer: você é traidor do imperador, do império romano, então também é digno de morte. Então, para Jesus responder esta pergunta, Jesus precisava ter uma palavra de sabedoria. Então ele pergunta: de quem é esta moeda? De quem é essa imagem que tem na moeda? É de César. Aí a palavra da sabedoria se manifesta. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então a palavra da sabedoria não é a sabedoria da faculdade não, irmão, acadêmica não. Você pode ser inteligente do jeito que for, não é a palavra da sabedoria. Sabedoria humana é loucura para Deus. Você lembra do texto que nós vemos? Se alguém se acha sábio neste mundo, torne-se louco. Tem umas pessoas que se acham que é sábio, tem uns que quer ser sabido. É o sabidão, ele quer viver passando a perna nos outros, o sabidão.
Mas a sabedoria de Deus é espiritual. Tiago vai falar, a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Mas se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Entendeu? Então, essa sabedoria é a capacidade de resolver problemas e dar respostas que você não tem a capacidade no mundo humano, por mais sábio que você seja. Outro dom da revelação, palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Que é isso? É Deus trazer ao seu conhecimento a revelação de algo que está acontecendo com alguém, ou algo que vai acontecer, que não é conhecido no mundo dos homens, ou no mundo humano, ou que é apenas conhecido da pessoa que está vivendo aquilo. E de repente, Deus traz a revelação ao entendimento de uma pessoa, de um crente que tem o Espírito Santo, e revela o mistério que está oculto e que não é conhecido de ninguém. É chamada de palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. É uma revelação do céu. Ó, irmão, Deus está me dando alguém, diz às vezes o pregador está pregando, diz, Deus está me revelando aqui alguém assim. E aí então, de acordo com aquilo que a revelação é trazida. Então não é a mesma coisa da palavra da sabedoria, porque a palavra da sabedoria é a capacidade para responder ou para solucionar problemas. Mas a palavra da ciência é a capacidade de saber algo que você não tem conhecimento. E o Espírito de Deus vem e te traz, te revela, te mostra. Um dia eu estava evangelizando numa cidade no interior do Nordeste, e tinha duas mulheres sentadas no paralelepípedo. Começamos a falar de Jesus para elas. Aí uma delas disse assim, não, eu já fui na igreja, mas Deus não me deu o que eu queria. Aí na hora que ela disse, Deus não me deu o que eu queria, na hora que ela falou, Deus me revelou na hora o que era. Quando Deus me revelou, eu falei para ela, Deus nunca vai dar o que você quer, porque o que você está querendo é o marido de uma outra mulher. Aí ela disse, é verdade, era isso mesmo que eu estava pedindo. Eu disse, Deus não vai quebrar a sua palavra. Você estava pedindo uma coisa que Deus nunca vai fazer, é destruir um casamento, né? Porque tem umas pessoas por aí que destroem o casamento, ainda coloca, Deus me deu uma bênção. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Entende isso? Deus me deu a palavra da ciência ali na hora, e me mostrou qual era o propósito dela, e eu nem, entendeu? Então é a palavra da ciência. E o dom de discernimento de espíritos. Isso é uma coisa que nós temos que orar nos dias de hoje, que a igreja tem que, aqui diz, desejai dons espirituais e procurai sobejar neles, sobejar. Mas se tem um dom que a igreja precisa nos dias, tantos, é de discernimento de espírito, irmão. Eu já contei aqui, é claro que vocês vão me ouvir quase sempre. O pastor aqui em Minas Gerais estava pregando em um congresso, e de repente ele está pregando, se levanta uma moça do lado da igreja e começa a imitar línguas estranhas, imitar línguas estranhas. Fala, ela está falando. Se levanta a moça do outro lado e começa a falar também, virada uma para outra. O pregador que estava pregando parou, porque pensou, Deus vai falar com a igreja. Ficou parando, parou, esperou. Quando ele parou que esperou, Deus falou, repreenda, porque é demônio. Quando ele recebeu o discernimento de espírito, que ele repreendeu, as duas moças caíram endemoniadas dentro da igreja. Crente, membro, batizado, irmão, caiu endemoniada, imitando as línguas estranhas. Quando terminou o culto, o pastor daquele campo chamou o pregador e chamou as duas moças no gabinete. Vocês me explicam aí o que aconteceu, porque eu não entendi nada. O que aconteceu? Aí uma da moça que se levantou primeiro disse, é o seguinte, pastor, eu vou contar para o senhor. Eu tenho orado muito tempo para Deus me dar um rapaz para namorar comigo. E Deus me deu um rapaz aí, mas essa fulana aí agora se engraçou dele e está tomando ele de mim. E de repente eu me levantei e comecei a dizer palavrão com ela.
E era falando, ela sabia que era, mas era em uma imitação das línguas estranhas. E a outra falou: e é, pastor? E quando eu vi que ela estava falando comigo, eu me levantei e comecei a falar com ela também. Ou seja, era demônios, irmãos. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Álvaro pregando, e ele contou esse testemunho. Porque qual é a verdadeira profecia? Qual é? A palavra. Ele conta que estava num culto de terça-feira ministrando o culto de ensino. E quando ele estava ministrando no culto de ensino, lá no meio da igreja de Uberlândia, se levantou uma irmã. E quando ela se levantou falando em línguas, disse: ouça tudo quanto meu servo vai pregar. O pastor Alvo conta que ele parou, orou em silêncio e repreendeu. A mulher caiu endemoniada na hora. Como foi que o pastor teve esse discernimento? Vocês prestaram atenção que o pastor Moisés, domingo, na hora que estava caminhando para o final da mensagem dele, entrou um mendigo na igreja e ia vir aqui para frente. O que ele falou? Na hora ele repreendeu. E na hora nos orientou a enviar um obreiro e não deixar ele vir. Por quê? Ele entendeu, e claro que ficou entendido, que a propositura do diabo era atrapalhar a aplicação de tudo que ele tinha pregado antes. Talvez você não percebeu isso. Por que o pastor teve o discernimento na hora? Porque quando alguém está pregando, irmão, a palavra está com o pregador. Pode uma pessoa se levantar para tentar profetizar, ele tem autoridade de dizer: irmão, sente aí, a palavra está comigo. O pastor era um pastor muito experiente, né? Ele estava pregando, a mulher se levanta. Quando ele se levanta, ele entende que ele está com a palavra, é o princípio bíblico. O Deus deu discernimento, ele repreendeu, ela caiu endemoniada. Nós precisamos desses últimos dias de discernimento de espírito. Sabe por quê? Tem muitas vozes falando na cabeça dos crentes, e tem muita gente confundindo a voz do espírito com a voz do eu, ou até mesmo com a voz do próprio Satanás. E olha que Satanás, veja que a mulher profetizou, ouça o que ele vai pregar. É a mesma coisa da mulher que tinha um espírito de adivinhação. Não foi assim? Ela estava elogiando: esses homens que vos pregam o reino de Deus são santos homens de Deus, que vos pregam o evangelho são santos homens de Deus. 3 dias seguidos aquela mulher ia atrás de Paulo, de Silas e de Lucas, dizendo: estes homens que vos pregam o evangelho. Irmão, se fosse um crente cheio de egocentrismo, rapaz, é mesmo, rapaz, eu sou um homem de Deus mesmo, eu sou um cara. Porque essa era a propositura daquele demônio. A propositura daquele demônio era continuar habitando naquela moça, esperando que Paulo, que eram os representantes do céu, fosse embora, e ele continuasse enganando o povo daquela região. Então ele sabia a autoridade que Paulo tinha para expulsá-lo. Então ele falou: pô, já para ele não me expulsar, eu vou dizer que ele é homem de Deus. Cuidado, irmão, viu? Olha aqui, ei, olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo monte é de Deus, e nem todo deserto também. Viu? Em Mateus 4 e Lucas 4 diz assim: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas no mesmo texto diz: e Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. Tem pessoas vivendo no deserto achando que é o diabo e é Deus que está levando, e tem pessoas vivendo sucesso achando que é Deus e é o diabo, para te distrair e para te afastar dos propósitos de Deus. E se você não tiver discernimento, você vai cair no engano de Satanás. Por isso que nós temos que orar: me dá, Senhor, discernimento de espírito, para saber. Toda vez que as pessoas dizem: o pastor Arnaldo não acredita em profecia. Não, eu acredito em profecia. Eu acredito, irmão. Eu não acredito em profetada. Eu acredito em visão, eu não acredito em visagem. Então, eu não sou. Paulo disse que quando eu era menino, eu agia como menino. Então, quando eu era menino, eu recebia tudo que me dava, eu recebia. Eu deixei as coisas de menino. Agora, Senhor, me dá discernimento. É de ti mesmo?
É claro aí, nós temos que pedir discernimento. Principalmente esse modelo de profecia, porque a Bíblia diz assim: profetizem 2 ou 3 e os outros julguem. Julgar não é a pessoa, julgar a profecia. Mas é claro que a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo... Então temos que pedir discernimento de espírito, irmão. Porque às vezes o inimigo pode estar falando uma coisa que é aquilo que você gosta, que é aquilo que você quer, e você não tem discernimento. Pastor Moisés pregou aqui sobre crente verdadeiro, cheio do Espírito, ele busca a direção de Deus. O Espírito de Deus não deixou Paulo ir para a Ásia. Ia para a Betínia, o Espírito me impediu. Queria ir para a Mísia, o Espírito me impediu. Interessante que ele nem sabe. Naquela noite que eu cheguei para o culto, que o pastor falou aquilo, eu cheguei, orei, abri minha Bíblia, justamente nessa passagem. Quando diz assim: e Paulo à noite teve uma visão, porque é o texto que vem depois. E Paulo à noite teve uma visão, onde um varão macedônio apareceu para ele e dizia: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o crente, irmão, tem que ter discernimento de espírito. João escreve dizendo assim: meus filhinhos, provai os espíritos, para saber se esses espíritos vêm de Deus. E nós só podemos ter discernimento de espírito se for através da revelação. Se o Espírito de Deus não revelar, não tem como você saber. Então isso aqui é muito sério, muito sério. Segunda classe de dons é chamada de dons verbais, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então isso aqui eu não preciso desenhar para os irmãos, você já sabe. Então variedade de língua, tem pessoas que buscam o batismo no Espírito Santo, irmão. Eu falei muito, esses dias eu dei um conselho a um casal que foi batizado no Espírito Santo. Eu falo sempre para as pessoas que é batizado no Espírito Santo: olha, você foi batizado no Espírito Santo, mas não se acomode. A partir de agora, depois que você orou, buscou e foi batizado, passe a orar em línguas. Passe a orar em línguas. Tem pessoas que buscam o batismo no Espírito Santo há 20 anos atrás, fala 3 palavras em língua, 20 anos depois é as mesmas 3. Só lá. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque essa pessoa buscou o batismo, Deus deu línguas para ela, mas ela não buscou o aperfeiçoamento. Paulo disse que nós temos que nos aperfeiçoar no dom. E às vezes o Espírito de Deus quer nos dar variedade de línguas. Variedade, não é só um modelo de línguas estranhas, mas vários tipos de línguas estranhas. Mas se eu não oro em línguas, se eu não busco, se eu não estou nem aí para os dons, eu não vou receber isso. Por que são chamados de dons verbais, dons da fala? Porque para ele se manifestar através da fala. Variedade de línguas tem que ser através da fala, Interpretação de línguas. Quem já viu aqui interpretação de língua? Alguém fala em línguas, o outro interpreta. Quem já viu? Eu já vi também. Isso nós tínhamos muitos na igreja, mas está ficando raro também. Está ficando raro, porque hoje as pessoas não oram como deveriam buscar, não buscam como deveriam orar, nem buscam como deveriam buscar. Porque o certo, biblicamente falando, é o que fala em língua, ore também, para que também interprete. Porque quando eu oro em línguas, Paulo fala assim, não é errado eu orar em línguas, mas ele diz: quando eu oro em línguas, eu edifico só a mim mesmo. É claro que eu tenho que orar em línguas, é bíblico. Você não sabe a grandeza do mistério de orar em línguas estranhas. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas batizadas no Espírito Santo nós temos aqui? Quantos temos? Só você que é batizado. O resto não é batizado? Beleza, você é batizado no Espírito Santo. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você ora em línguas? Não estou falando de falar em línguas, estou falando orar em línguas. Você ora? Aí, uma mão levantou. A Bíblia nos manda, Paulo fala aqui, capítulo 14, vamos lá. Versículo de número 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4.
O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu estava no seminário de missões, no seminário para ir para o campo missionário, e o meu professor do Espírito, sobre o Espírito Santo era o pastor Raul, pastor presidente da Assembleia de Deus de Imperatriz. E ele que estava ministrando a aula sobre o Espírito Santo, a matéria sobre o Espírito Santo. Ele contou uma experiência para nós sobre orar em línguas. Ele contou que um rapaz estava desempregado, e um dia chegou e disse: pastor, eu estou desempregado, eu queria que o senhor me emprestasse a chave da igreja para eu orar aí umas horas, porque eu estou sem trabalho, então eu quero orar. Aí o pastor Raul chamou ele e disse: eu vou te dar a chave da igreja, e eu vou te dar uma orientação. Ore, aprenda a orar em línguas. E aí ele contou para nós na sala de aula que a partir daquela orientação que o pastor Raul deu para aquele jovem, todo dia ele ia para a oração e passava horas orando em línguas estranhas. Não é orando em línguas estranhas. Começou a orar em línguas estranhas, 20 minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora, pouco mais já estava orando 1h30 em línguas. Só em línguas. Só ele, quem ora em línguas edifica a si mesmo. O pastor Raul disse, irmão, que ele se tornou lá em Imperatriz um dos homens mais usados nas mãos de Deus. O pastor Raul contou para nós na sala de aula que estava sentado, ele se tornou obreiro, ele estava sentado num culto como esse. Se entrasse uma pessoa, porque você sabe que tem demônio que vem na vida de uma pessoa, ela senta aí, assiste o culto todinho e vai embora e volta endemoniado. Tem uma pessoa aqui nessa cidade, não vou dizer quem é, mas vou só dar uma nota para vocês. Não vem aqui em nenhum culto dessa igreja, nenhum. Ela trabalha lá do outro lado. Toda vez que tem congresso, ela vem. O inimigo vem tentar, travar as coisas. Só que Deus, ninguém trava o que Deus quer fazer. Quando Ele quer fazer, pode vir, ou vai parar de vir, um dia vai se converter. Mas o pastor Raul disse que aquele rapaz passou a ser tão usado no dom de discernimento de espírito, que quando chegava uma pessoa que estava endemoniada, que tinha um espírito maligno nessa pessoa, Deus mostrava para ele via o espírito naquela pessoa. Dizia: pastor Raul, fulano de tal ali está endemoniada. E o pastor Raul contou para nós que não gosta, ele contou para nós que não gosta que demônio se manifeste dentro da igreja. Então ele já falava para ele: levante-se, chame ele lá fora e expulse o demônio. Então ele se levantava e chamava aquela pessoa, levava para um quartinho que a igreja tinha, orava e ali expulsava aquele demônio. E por que Deus passou a usar ele assim? Não só no dom de discernimento, porque ele desenvolveu o hábito de orar em línguas. Tem pessoas, irmão, que só falam em língua de congresso em congresso. Irmão, as línguas estranhas já estão em você. Você é batizado? Elas já estão em você. Experimente. Tinha outro testemunho aqui de um pastor americano, mas não dá mais tempo. Então, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E o texto diz que ele está falando diretamente com Deus. Sua mente não entende, mas o seu espírito está sendo edificado, porque está falando diretamente com o trono no céu. Orar em línguas é orar com as línguas que você fala quando fala em línguas estranhas. Tem pessoas que eu digo, a pessoa vai ser batizada no Espírito Santo, aprende a falar uma frase em línguas. Ela fala só aquela frase a vida toda. Mas por quê? É a mesma coisa de você pegar uma ferramenta, mas não saber usar. Ou seja, se você... Vamos dar um exemplo simples aqui. Tem um livro que fala o poder do hábito. Você aprendeu a dirigir. Vai entrar na garagem pela primeira vez. O que você faz? Você chega, para o carro, coloca de frente à garagem, aí olha no retrovisor, olha no outro, olha no do meio para ver se está tudo certo. Aí você coloca o carro. Não é assim? Mas aí você está um ano, aprendeu a dirigir, um ano depois você na garagem, você chega e para assim. O que você faz? Por quê? Porque você está habilidoso.
Você se tornou hábil. Eu peguei uma mensagem aqui sobre Sangar, que matou sei quantos filisteus com o quê? Com um aguilhão. Por que ele matou com um aguilhão? Porque ele ficou habilidoso em trabalhar a ferramenta. Mas tem crente que ora buscando o batismo no Espírito Santo. Deus batiza, ele não ora mais, não busca mais. Então ele não é uma pessoa que não tem habilidade nos dons do Espírito. E quando o dom do Espírito se manifesta, ele é menino. Age como menino, se comporta como menino. Por quê? Porque ele não atinge a maturidade. Porque não se tornou habilidoso no dom que Deus deu a ele. O outro dom da fala, são 3 dons que manifestam através da fala, é variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Existe profecia em silêncio, quando alguém vai profetizar, né? Ela se levanta e fala, assim diz o Senhor, ou Deus me diz, ou Deus me mostra. Então é o dom da fala. E os dons de poder, esses aqui é que realmente está raro. Dom da fé, dons de curar, se você observar na sua Bíblia, é a palavra dons aí, está no plural, não está no singular. Dom de curar, é dons. Você vai ver no próprio ministério de Jesus Cristo, que Jesus nunca vai curar uma pessoa do mesmo jeito. Sempre é diferente, né? Ele chega para o cego de Jericó, o cego de Jericó diz, ele diz, o que você quer que eu te faça? Que eu quero ver, então veja. Ele viu. Mas no outro lugar que ele chegou na cidade, tinha um cego, o que ele fez? Cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos dele e mandou se lavar no tanque de Siloé. Jesus não poderia ter curado ele de uma vez só. Teve um outro que Jesus chegou, colocou o dedo nos olhos dele, tirou, colocou cuspe, né? Cuspiu e colocou cuspe no olho. Foi. Aí quando Jesus tirou, aí disse, você está enxergando? Ele disse, eu estou enxergando porque eu estou vendo os homens andando como árvores. Tá? Tem ou não tem na Bíblia isso? Aí Jesus ora por ele de novo, aí ele enxerga perfeitamente. Tem um mistério aí que depois eu vou ensinar para vocês porque que ele viu os homens andando como árvore. Jesus não poderia ter curado ele de uma vez só. Então é por isso que a Bíblia fala de dons de curar. Existem muitas formas de Deus operar esse dom. Então são 3 os dons de poder, o dom da fé, né? Dom da fé. Jesus manifestou o dom da fé lá no lago, né? Quando Jesus estava dormindo na popa do barco, que veio a tempestade, ali na verdade era demônios mesmo, Jesus estava dormindo. Aí os discípulos, Senhor, não acorda, não importa que nós vamos morrer, acorda. Aí Jesus se levanta e diz, homens de pouca fé. Aí ele diz, aquieta-te vento e acalma-te mar. Jesus é tão perfeito, né, irmão? Imagine se Jesus tivesse só dito, aquieta-te vento. Todo mundo sabe que quando uma tempestade bate no mar ou no lago, mesmo quando a tempestade passa, as ondas continuam agitadas ainda por um tempo. Aí Jesus diz, aquieta-te vento, acalma. Oh, glória ao nome de Jesus. Então é o dom da fé. Esse dom é um dom de poder que hoje é muito raro, né, na igreja. Dons de curar e dom de operar milagres. O que é o dom de operar milagres? De operação de maravilhas. Esse aqui é que está raro, principalmente aqui no Brasil. Aí a pessoa chega na igreja com a perna mais curta do que a outra, você ora, a perna cresce. Nós temos exemplo de pastores na África, que o negócio lá é mais brabo. Então Deus levanta mais homens cheios de poder. De pessoas que não tem membro, Deus faz o membro crescer no corpo. É o dom de operação de maravilhas, né? Eu acredito que tenham visto, né, que aquele que é usado com dom de maravilha. Nós tínhamos um pregador de Goiânia, e o pastor Raul falou para nós, irmão, isso também na sala de aula. Ele deu esse exemplo, eu vou contar para vocês. De Goiânia não, lá de Imperatriz. Ele era usado no dom de maravilhas, no dom de maravilhas. Muitos de vocês não vão lembrar, mas eu lembro. Ele pregava nos Gideões. Se tivesse uma pessoa com problema uma úlcera, ele chamava a pessoa aqui, ó, na frente. Eu vi ele muitas vezes nos Gideões. Chamava a pessoa, colocava a mão. Quando tirava a mão, uma úlcera vinha na mão dele. Lá de pastor Raul contou para nós na sala de aula. O que aconteceu? Esse é o problema, né? Deus começou a usar ele no Brasil, fora do Brasil. Ele era chamado para as maiores cruzadas que existiam no Brasil.
começou a deixar, porque esse é o problema. O problema não é quando você começa, é como você vai terminando. E aí nós perguntamos sobre ele, porque lá nosso seminário foi em 2000. Então ele tinha saído do auge. Nós perguntamos, fulano de tal, que Deus levantou aqui em Imperatriz com um dom de maravilhas. Aí ele contou para nós, o que aconteceu? Ele começou a se desviar dos propósitos de Deus. Se afastou dos propósitos de Deus. Deixou de buscar a Deus como deveria e foi se desviando. Sabe o que ele começou a fazer? O pastor Raul contou para nós. Começou a levar vísceras de galinha escondido. Aí orava pelas pessoas e mostrava. Mas aí já era charlatanismo, né? E foi apanhado, mentindo, enganando. Foi descoberto, foi disciplinado. Já não era mais Deus que estava fazendo. Porque o dom, irmão, é de Deus e não nosso. Quanto mais Deus nos usar, mais nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, vamos encerrar. Diante de tudo que vimos, eu não tive tempo, é claro, de falar mais profundo, especificamente de cada dom. Estou trazendo só uma ideia para a igreja. Diante de tudo que vimos no estudo, podemos perceber que é praticamente impossível um cristão viver a sua vida ou exercer seu ministério sem a orientação, força, graça e poder do Espírito Santo. Não existe ministério bem-sucedido se esse ministério não for desenvolvido no poder do Espírito Santo de Deus. Não existe. Isso é certeza. Certeza. Se você quiser ser um crente cheio da graça, da unção e do poder de Deus, você precisa buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Se não, meu irmão, você vai ser só mais um no meio da multidão. Abra aí Lucas capítulo 11, versículo 11 ao 13. Nós vamos ler e vamos orar. Lucas capítulo 11, versículo 11 ao 13. Olha o que Jesus diz. Lucas 11, 11 ao 13. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Fique de pé. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui é forte. Se você que é pai, você que é mãe, e o filho lhe pede uma coisa, você não lhe dá outra coisa, mas dá o que o filho pede, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Eu vou esperar você orar. Tem gente que está orando, Senhor, eu quero um emprego melhor. Não é errado você orar. Senhor, eu quero um carro melhor. Não é errado. Quero uma casa, não é errado. Mas você não pede o mais importante. É ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, bendito Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse cristianismo fracassado, porque está vazio do poder de Deus. Dá-nos por tua glória, Senhor, Santo Espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Nós tivemos a nossa fé estimulada neste final de semana. Manifestação de poder e de ação de Deus. E Ele quer fazer
minha vida. Inundados por tua glória, Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tua glória, Senhor. Eu acredito que não tem coisa que entristece mais a Deus do que uma igreja fraca de poder, de unção e de autoridade do Deus Todo-Poderoso, que envergonha o nome dele, porque não tem capacidade de tomar aquilo que é de graça nesta noite. De graça, é dons da graça. Real é tua presença, Senhor. Oh, no nome de Santo Jesus. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse Oh, glória ao nome de Jesus. é um desejo Que andará caçuria. Curamaraba caçuria dai, teu flasque tua ai. glória, Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Curamaraba súria. Tua glória, Senhor. Experimente agora, comece a orar em línguas estranhas aí. Elas já estão em você. Não precisa vir um cantor de fora, um pregador de fora, para o Espírito se mover através da tua vida nesta noite. Oh, glória. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se você que é pai e o filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Te pede um ovo, você não dá o escorpião. O Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oh, glória ao nome de Jesus. Peça agora, peça agora. Jesus, ele não pode mentir, a palavra dele não pode mentir. Ele não é o filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Se ele está dizendo que se você pedir, o Pai dá, ele vai dar. Se você pedir, o Pai dá, o Pai vai dar. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, Glória ao nome de Jesus. que desce como fogo, Aleluia. vem como em Pentecoste, Oh, Jesus, e enche levanta uma igreja cheia do teu poder nesta cidade, Jesus. Levanta jovens cheios do poder do Espírito. Levanta obreiros cheios de autoridade e de poder, Jesus. Irmãs do ciclo de oração cheias de autoridade. Mocidade cheia de autoridade. Músicos cheios de unção. Família cheia de unção, de poder e de autoridade, Jesus. e enche-me de novo, Oh, glória ao nome de Jesus. Espírito, Espírito, Amaramanda, eu que recebo que desce andará como a caçúria. fogo, Oh, glória ao teu nome, Jesus. O Senhor pode batizar crente esta noite, Jesus. Alguém que não é batizado esta noite e deseja ser batizado, deseja ser cheio. Alguém que já foi batizado, mas há tempos não fala em língua, Jesus. Precisa de um renovo, precisa de uma restauração, Jesus. O Senhor pode batizar nesta noite, pela autoridade no teu nome, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus. Pentecoste, e Aleluia. enche-me de novo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tudo que a igreja verdadeira precisa de crentes cheios do Espírito Santo.
cheia do poder e da autoridade do Espírito de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. De uma geração que tenha poder e autoridade para expulsar demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos e os curar, para receber de Deus a palavra da sabedoria e da ciência e revelar os segredos dos corações. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Para Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpente, eu dou poder para pisar escorpião, eu te dou poder sobre todo poder do maligno. Eu quero dizer esta noite, meu irmão, que não é o diabo que manda na tua casa, é você. Se revista de autoridade, se revista de unção e ordene no poder do nome de Jesus de Nazaré que a tenda do inferno seja desarmada. Yamarabacassuria, Imanarabassuria. Pode ir orando. Um dia lá no céu, eu vou falar um testemunho enquanto você ora, você ouve também. A irmã Linduína estava com 3 crianças pequenas lá no Nordeste. Ela arranjou uma moça para trabalhar com ela, filha de uma macumbeira. Nós precisamos mandar ela embora. Estava sobrando dinheiro mais para pagar uma ajudinha, ela foi embora. Eu levantei de manhã para ir para o trabalho, deitei na rede que fica perto da porta. 5 horas da manhã alguém bateu na porta, era ela. Ela bateu na porta, eu abri, ela disse: a Linduína está aí, eu disse: está. Ela entrou, foi na cozinha, sentou na mesa, não falou nada. Eu deitei na rede, na hora que eu deitei, Deus me deu uma visão. Um vento soprava, empurrava a porta da frente. Quando empurrava a porta da frente, entrava uma legião de demônios. Eu acordei, pulei da rede e fui na cozinha. Ela estava fazendo café para ir para o trabalho. Disse: cadê fulano de tal que entrou aqui? Ela disse: já foi embora. Eu não entendi nada. Ela entrou, sentou na mesa, ficou calada e foi embora. Eu digo: já sei. Ela veio carregada de demônio, mas aqui você não fica não, Satanás. Porque o diabo não pode, ele pode até te perseguir, te temer, ele não pode armar tenda na tua casa. E o Espírito de Deus está me dizendo aqui que tem crente que o inimigo armou uma tenda na tua casa, mas a você Deus deu autoridade. E quando você chegar na tua casa nesta noite, você vai fechar a porta e vai estender a mão na tua casa e vai dizer: aqui não, Satanás. Eu aprendi na igreja que eu tenho o poder de Deus na minha vida. Aqui na minha casa você não arma tenda. Bendito seja o nome de Jesus. Você vai pisar na cabeça da serpente pela autoridade que o Espírito de Deus te deu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ensinar.